então vamos ver como é que anda aí o mercado da bola, Zé Savoia. Olha lá, Savoia. Presta atenção, Savoia. Foram só 2 gols no Brasileirão e a sensação de dever não cumprido. Depois de um 2016 xoxo, Lucas Lima está na mira do rico futebol chinês. A oferta é maior em relação a que o meia santista recebeu no começo do ano. Lucas Lima rejeitou um salário superior a 3 milhões de reais por mês. Na hora de contratar, o Santos peca pela gula. O zagueiro Kleber, ex-Corinthians, atualmente no Hamburgo, já acertou com o peixe, mas não saciou totalmente a fome dos dirigentes. Luiz Fabiano, no futebol chinês, Valdívia e Nico Lopes, do rebaixado Internacional, e Casares, do Galo Mineiro, estão no cardápio de Modesto Roma. Se contratar o equatoriano, seria um golaço da diretoria santista, não? E o pecado do Inter é a preguiça. De novo, D'Alessandro, o meia emprestado ao River Plate já deu indícios de que quer voltar, na alegria e na tristeza, mesmo para a Série B. O Vascão deseja o São Paulino Kelvin. O meia atacante que pertence ao Porto teve uma temporada discreta no tricolor. O melhor momento foi a entortada em Zé Roberto no clássico com o Palmeiras. Gol que é bom. O seu pedido, Rogério Ceni, é uma ordem. Christian Coman, do Nacional do Paraguai, deve acertar com o tricolor até o final dessa semana. O atacante, de 22 anos, marcou neste ano 11 gols em 31 partidas. Um ótimo aperitivo para quem sonha com o prato principal. Caleri não descarta um retorno ao tricolor, mas avisou em bom castelhano, não na próxima temporada. O volante Wallace do Grêmio está mais requisitado que mulher bonita embalada. O atual campeão da Premier, o Leicester, e mais 4 clubes ingleses estão de olho no gremista. E os mineiros estão obcecados pelos botafoguenses. O Cruzeiro acertou com o lateral Diogo Barbosa, 3 anos de contrato. O Galo, de Roger Machado, sonha com o volante Ayrton. Bom, vocês estão vendo, essa época aí agora começa o mercado da bola, quem vai, quem fica, muitos vão, aí você acha que vai, ninguém vai, aí você fala que um outro fica, o outro não fica, o outro não vai. É assim que funciona. Agora, um nome que tinha sido, estava muito especulado aqui, principalmente pelo Palmeiras, que hoje é o grande time, é o time que mais gasta, Palmeiras, Flamengo e Atlético, são os times que mais investem em contratação, era o Gustavo Scarpa, do Fluminense. Mas o presidente do Fluminense hoje garantiu que o Gustavo Scarpa fica, Savoia. Eu acho que tem que ficar mesmo, porque é o principal jogador do Fluminense na temporada. É um grande jogador. É, grande jogador, jogador de potencial, jogador tem potencial técnico, tem potencial financeiro. Pode ser útil em campo e pode ser negociado com o time da Europa. Fatalmente alguém vai se interessar, porque ele é um grande jogador. E é um bom menino também. É um bom menino também. E eu acho que o Fluminense, se tiver alguma perspectiva para 2017, a primeira delas é manter os bons jogadores. No caso, o Gustavo Scarpa, para mim, é o principal. O Scarpa, o Fluminense tem direito a 45% do direito econômico dele. O resto está fatiado aí. Tá? Igual o Capitão Nascimento fala, fatiou. E a multa dele é de 10 milhões de euros. Não, 5 milhões de euros. Uma 10. Coisa, 10 milhões de euros. Tá? Então, de repente, você pode, o Palmeiras pode entrar em acordo com o Fluminense, ou depositar a parte do Fluminense nos outros. Tá mexendo com a cabeça do Scarpa é o salário que o Palmeiras ofereceu, né? Que é 3 vezes o que ele ganha no... 3? 3 vezes o que ele ganha no Fluminense. Caraca. Então, dinheiro ali não é problema, né? Dinheiro ali não é problema. 3 vezes? É muita coisa. O cara ganha 100, passou Então, se ele tem uma multa de 10 milhões de euros... A informação que eu tenho é que ele ganha 200 mil no Fluminense e que o Palmeiras ofereceu 600. Caraca! Então o Fluminense, para ficar... O Fluminense vai ter que... Vai ter que molhar a mão ali. Porque, veja só, se os outros 55% que não pertencem ao Fluminense, essas pessoas que detêm esse percentual pressionarem o Fluminense, fica difícil, né? Porque para eles é interessante que o menino saia, porque eles também têm interesse. O Palmeiras vai estar disputando a Libertadores.
Tem uma visibilidade do Palmeiras hoje, é uma coisa que chama O atenção. Palmeiras está fazendo uma coisa legal. O Palmeiras está investindo em jogadores que, justamente com esses argumentos que eu citei aqui agora sobre o Scarpa. Jogadores que tecnicamente podem dar resultados e futuramente grandes negócios. É uma coisa que a Parmalat fez naqueles anos de ouro do futebol do Palmeiras. Quem vai investir mais esse ano aí? Esse ano para 2017? O Galo, o Flamengo ou o Palmeiras? São os três times. O Palmeiras, se não perder jogadores, não precisa também investir tanto. O Palmeiras, numa contratação só, se o Palmeiras contratar, por exemplo, o Lucas Prato... Mas eu duvido que o Palmeiras contrate as duas, Benja. Eu duvido que o Palmeiras gaste 20 milhões de euros aí em dois jogadores, que é o caso do Lucas Prato e do Gustavo Scarpa. Eu falei que se o Palmeiras contratar o Lucas Prato só por ser, já é mais que todo mundo. Não, sim, concordo, mas eu duvido, porque estão cogitando a possibilidade do Palmeiras contratar os dois jogadores, tanto o Prato quanto o Scarpa. Eu não acho que isso possa ocorrer, não. E hoje, a carência do Palmeiras... porque eu acho que o Palmeiras ele não precisa tanto de um jogador que jogue do lado do campo como o Gustavo Scarpa joga ali. Eu acho que a principal carência do Palmeiras hoje... Então, mas vai vender. Então, pode ser que o Gustavo Scarpa pode jogar como armador. Pode, mas como armador, o Palmeiras contratou o Rafael Veiga, que é muito bom jogador também, e não precisaria dessa posição. Não dá pra chegar pro Rafael Veiga. Rafael, você não, mas não é só isso. Só na Libertadores. Sormani, a carência do Palmeiras... Você vai ser o camisa 10 do momento. Sormani, a carência do Palmeiras hoje é muito maior na posição de centroavante do que de atacante de lado de campo. O Palmeiras, ele contratou o Keno, que com todo respeito ao Roger Guedes, o Keno é um excelente jogador. Mas, mano, o Palmeiras jogou o Palmeiras tem grana, velho. O Palmeiras tem dinheiro pra contratar os dois. E o Gabigol? Pro Palmeiras? Podia ser uma saída também. Podia ser. O Palmeiras tem dinheiro. Mas não é centroavante. Não, mas não é centroavante, é liberado. Aí, nesse caso, eu não viria o Scarpa, não sei. Mas eu não acho interessante o Palmeiras, por exemplo, pegar o Gabigol, porque a ideia do Gabigol é jogar até o meio do ano aqui no Brasil. E depois voltar para a Inter de Milão, fazer a pré-temporada. Não, o que eu tô sabendo é isso. Fazer a pré-temporada e tentar conseguir a titularidade, um pouquinho de espaço dentro da Inter. Quer dizer, o Gabigol não interessa para ninguém, gente. O calendário agora... É o ano inteiro. É o ano inteiro. Não, vou pegar até a Libertadores, porque pelo menos a Libertadores a gente garante. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Entendeu? O Flavinho tinha te perguntado, quem vai gastar mais, Palmeiras, Atlético Eu ou acho que o Flamengo? Palmeiras. Acho que o Palmeiras. Porque tem mais condições de gastar. O Atlético gastou muito esse ano e para mim foi a maior decepção do futebol brasileiro. E ele chegou a atrasar o salário. O Atlético perdeu todos os campeonatos que disputou, até o Campeonato Mineiro. Foi a grande Por culpa do técnico, né? Por culpa do Marcelo Oliveira. Mas era outro técnico. Mas quem contratou Por culpa do Marcelo Oliveira. Era outro técnico no começo e perdeu. Marcelo também. Oliveira, do ano passado, ganhou Copa do Brasil. Enfim, A trancos e barrancos, né? Eu não sei se dá para botar só na conta do técnico, mas o fato é que o Atlético jogou a Primeira Liga, jogou o Campeonato Mineiro, jogou a Copa do Brasil, Libertadores, perdeu Campeonato tudo. Chegou perto de tudo, mas não pegou uma taça sequer. Perdeu o Campeonato Mineiro para o América. Então eu acho que o Atlético tira o pé um pouco esse ano. E o São Paulo? O São Paulo não tem grana para investir, nesse nível que você está falando. Mas eu acho que o São Paulo, o Rogério Ceni não aceitaria ser treinador, eu acho, se ele não tivesse a garantia de pelo menos uns 3 jogadores. Vou falar para você. A semana passada eu falei com ele. O São Paulo vai investir, talvez não o que mais vai investir, mas vai investir consideravelmente. Semana passada, Calil, eu falei com o Rogério Ceni e ele falou para mim, olha, tá muito mais difícil do que eu imaginava. Montar um time não está sendo fácil. Primeiro que você não tem muitas opções no mercado. Ele indicou aquele não tem dinheiro. O São Paulo ontem, politicamente também, porque a galera só fala do Corinthians, né? Mas politicamente também o São Paulo também está passando um momento difícil. Ontem o Leco sofreu uma derrota no Conselho, vocês viram? Negócio lá dos direitos de televisão. O Conselho votou contra. E ele estava contando com aqueles 20 milhões. Mas explica o que aconteceu para quem não está... Não, o São Paulo estava renovando o contrato dele de televisão, porque ia receber agora 20 milhões já de adiantamento, que era para fechar o ano do São Paulo, que é um dinheiro que o São Paulo estava contando. Mas o Conselho vetou. E quem está à frente dessa negociação de televisão é o Ataíde Gil Guerreiro. Era o Ataíde Gil Guerreiro que está à frente dessa negociação e o Conselho votou contra. Então, o Leco, que contava com esse dinheiro agora para sanar as dívidas finais, não tem. O São Paulo agora tem que correr a outros, vai ter que correr atrás de empréstimo bancário ou outras fontes de recursos aí para fechar o ano. Mas eu acredito que pelo menos uns 2, 3 jogadores, porque o Rogério Ceni... Mas quem serão? Olha, fala-se no Nilmar, o Leco parece que quer trazer o Nilmar. O Marco Aurélio Cunha aqui falou, a frase do Marco Aurélio Cunha
A frase igualzinha foi: a distância entre São Paulo contratar o Nilmar hoje é a mesma de São Paulo e Dubai. Lembra? Foi a frase do Marco. E outra, o Nilmar hoje é um jogador extremamente caro e o custo-benefício não vale a pena, Benjo. O Nilmar, ele tem qualidade? Tem. Só que é um jogador que se machuca demais. Você vai tirar milhões de reais para pagar para ele mensalmente, sendo que é um jogador que você não pode contar sempre? É complicado. Agora, olha, eu só queria falar um negócio do Gabigol. O doutor Bretani Júnior tem uma pergunta para você do São Paulo. Peraí. Não, fala do Gabigol. Eu conversei com uma pessoa aí que é muito ligada ao Gabriel e perguntei, escuta, existe a possibilidade do Flamengo? Existe. Opa! Tá vendo? Existe. Viu quando eu perguntei? Não franza a testa pra mim, não, mas a gente disse que existia. Existe a possibilidade. Porque ele não vai ficar na exatamente. Inter. Porque ele declarou o seguinte, que entre ser emprestado pro Las Palmas, ele prefere voltar pro Brasil. Nome de time de motel, né? Time Hotel de Las motel, Palmas. É, mas acontece que... Mas a Inter tem os direitos, né? Se a Passava a tarde Inter, por inteira exemplo, no no Las caso do Gabriel, Sombra. a Inter tem os direitos totais sobre ele. Se a Inter quiser emprestar pro Las Palmas, ele vai ter que ir Exatamente, pro Las Palmas exatamente. ou ficar na Inter. Exatamente. Ele não... Mas aí, no caso, você conhece muito bem o empresário dele, o Wagner Ribeiro. O Wagner é uma pessoa que sabe cuidar da sua mercadoria. Não foi o Wagner, não. O Wagner é uma pessoa que sabe cuidar da sua mercadoria. Se tem um cara, se tem um empresário que sabe cuidar da mercadoria, é o Wagner. E o Wagner, eu li... Da boa mercadoria. Eu li num site, não é qualquer, ele também não é favorável à ida para Las Palmas. Também não é. Ele também entende... Apesar que o Las Palmas não é o lá, único interessado. Ele vai chegar lá, vai pressionar. Eu conheço o Wagner, gente. Sim, não é? Eu conheço ele. E essa pessoa, que não é o Wagner, ao contrário do que ensinou o Savoia, me disse que existe a possibilidade. Mas por isso que eu disse que eu não duvidava, não. Olha só, e lembrando que amanhã, 8 da manhã, amanhã quinta-feira, 8 horas da manhã, jogão, hein? Real Madrid e América do México, o Mundial Interclubes, aqui no Fox Sports, 8 da manhã. Então acorda cedo, mano. Acordarei. Aqui, E tomara que o juiz deixe o jogo seguir. Ô, J. Calil, Sim, senhor. o doutor Bretani Júnior, ele fala assim, Rafael Marques e o William Bigode vêm pro São Paulo? O William Bigode é outro nome que eu ia citar quando eu estava falando do Nilmar. Veja bem, o William Bigode é um craque? Não é, mas para o que tem o São Paulo hoje, ele acrescentaria. Então eu acho que 2, 3 jogadores desse nível, o São Paulo vai trazer um ponteiro, um armador e um atacante. E quem será o zagueiro do Santos? O Kleber ou o Betão? Não, o Kleber já foi oficial? O presidente dá como oficial. Se o presidente fala... Já foi. O Taveira, todavia, que é o empresário que está lá na Alemanha, ele disse para mim, disse para o Ademir Quintino também, que esteve aqui conosco ontem, que ainda não estava fechado. Mas o presidente ontem, acho que foi na federação, né, no prêmio lá dos melhores. O risco que se corre, alguém ofereceu o dobro. Ele falou que estava tudo certo. Sim, mas o risco que se corre é porque isso já aconteceu com o Santos várias vezes. O ano passado tinha um jogador que viria do Sport Recife chamado Regis. Ele estava na mesa do presidente do Santos para assinar contrato por R$90 mil por mês para ser o substituto do Lucas Lima. O Palmeiras pagou o dobro de salário. Ele foi para o Palmeiras. Tudo bem, só que o que aconteceu com o Regis? Hoje ele é reserva do Bahia. Então o cara precisa ver também o que é melhor para ele, o que é melhor para ele no momento. Mas a sacanagem aí foi do empresário. Você deu agora um tapa, não, você deu um murro, um jab com luva de pelica pro Mano. Por quê? Porque o Mano é só dinheiro. Tudo que ele faz... Esse discurso é pro senhor. Ele não tem palavra, Calil. Não, isso não é verdade. Quem gosta de dinheiro aqui é o Flavinho. Não, o cidadão aqui, ó. Olha aqui, uma que por qualquer R$100 mil a mais ele matava até a mãe. Rápido. O Caio Almeida do Nascimento. Ô Benja, pergunta pro Mano se com o Buffarini o São Paulo consegue o quê? Não, o Buffarini é um excelente jogador. Eu não sei porque essa ironia com relação ao nome do rapaz. Mas estou esperando até agora, desde o começo do programa, aquele cidadão ali chamado Flávio Gomes, contestar aqui a classificação para a final do Kashima. Porque o Kashima não disputou nenhum torneio eliminatório por fazer parte do país sede. A vaga já está conquistada, seu Flávio Gomes. Então o senhor deveria questionar aqui a participação do Kashima Antlers, que não disputou a Copa do Japão. Ele não disputou a Libertadores japonesa para disputar o Mundial. E já na final. E se o Kashima ganhar do Real Madrid, ele vai falar o quê? Que não valeu o Mundial do Kashima? Aqui a gente tem o troféu Ego. Agora ganhou de novo. Só que foto. Ele vai responder, hein? Pera um pouco.
Não, primeiro nós vamos ver o troféu. Esse troféu vale pra tudo. Esse troféu vale pra tudo. Mas eu ganhei por ego? Por que ego? Não, porque você falou, quero ver, você falou negócio e ele não pôs, você já falou, cara. Mas não é troféu ego. Não, mas é o ego, é o troféu ego. Que ego? Aqui, olha, o negócio é o seguinte: ontem nós fizemos uma votação, ô Savoia, do gol mais bonito do Brasileirão. Nós aqui, você vê que a gente manja pra caramba. O gol que nós votamos